A gente já tinha criado a classe User e acabou de adicionar novos campos a ela e também criou uma nova classe chamada Condomínio, mas o nosso banco de dados ainda não tem nenhuma entrada, e é isso que a gente vai tentar fazer agora no shell do Python, com o comando python manage.pyshell. Para trabalhar com os modelos criados é preciso importá-los. Para ver tudo que a gente tem salvo dentro da classe User, a gente usa o comando user.objects.all e armazena isso numa variável que a gente vai chamar de U, de user. Se a gente chamar essa variável, vai ver que não tem nada armazenado no momento. Diferentemente do que a gente fez da outra vez, que manipulou o modelo user, dessa vez a gente quer salvar entradas. Então para isso a gente vai utilizar a função createUser, dando dentro dos parênteses os valores que a gente quer que sejam salvos. No campo CPF a gente já passa um CPF válido que a gente consegue na internet, porque depois a gente vai tentar proibir que seja armazenado um CPF inválido. Todos os campos estão sendo passados entre aspas, o que quer dizer que a gente está passando string como valor. Isso ok para quase todos os campos, porque foi assim que a gente definiu no campo charField de character. Mas no campo celular foi definido como integer field. Esse campo poderia sim ser passado como inteiro, sem aspas, mas o Django lida bem com uma string desde que ele consiga convertê-la em integer. Mesmo que seja numa string, o que a gente deve colocar nesse campo são apenas números. Outra coisa para a gente reparar é o campo password, que está passando a senha aberta, a plaintext. Isso também não será um problema, porque a função createUser já irá transformar essa senha em hash e armazenar a hash, a ciphertext, no banco de dados. O Django é dinâmico, então a gente não precisa novamente armazenar na variável U para ver que agora já há uma entrada salva, não está mais vazio. Conforme a gente for adicionando novas entradas, a nossa lista vai aumentando. De maneira automática, cada uma delas vai ganhando uma ID, que a gente pode chamar pela variável U, passando o index da entrada que a gente quer acessar. Não somente a ID, mas qualquer campo a gente consegue enxergar digitando depois do ponto, como é feito nas classes em Python. De um modo similar, a gente vai fazer com a classe condomínio, armazenando numa variável C de condomínio tudo que a gente tem salvo nessa classe, que no momento é nada. A função que a gente vai utilizar para salvar uma entrada no nosso banco de dados, categorizada na classe condomínio, é a função create, com os campos passados dentro dos parênteses, como a gente fez com a classe user. Então, condomínio precisa ter um nome, um endereço e um telefone, tudo passado dentro de aspas, sendo então uma string. Para o campo telefone vale a mesma observação que a gente fez para o campo celular da classe user. Ele é do tipo integer e a gente está passando uma string, mas desde que seja tudo número, o Django se vira bem com isso na hora de armazenar. O token a gente pode passar, mas se não passar ele vai salvar o valor de default que a gente definiu na criação do modelo. O mesmo para o campo dateClient, que vai ser gerado automaticamente no ato de efetivação da entrada. Se a gente chama a variável C, agora a gente vê que há uma entrada, e essa entrada aparece do jeito que a gente definiu na string formatada na criação do modelo. Um campo que a gente não passou foi o campo de representante, tanto é que a gente pode ver que ele está vazio aqui no nosso shell. Para a gente fazer isso, a gente precisa pegar essa entrada, por exemplo, adicionando sua posição index dentro dessa variável C. Como no momento ela é única, sua posição é 0. Depois do ponto, a gente pega o campo representante e passa dentro dos parênteses a ID do usuário, que a gente quer definir como representante deste condomínio. Como a gente não sabe a ID do usuário, mas provavelmente vai saber pelo nome qual usuário quer que seja representante desse condomínio, então através do comando user.objects.getUsername igual ao nome que a gente quer, a gente vai armazenar esse usuário numa variável que vai ser chamada de R de representante. Com o comando C, o index 0.representante.add a ID desse usuário, isso é, pegar o condomínio que está na posição 0 dessa lista, .representante.add dentro dos parênteses, então, vai ser colocado a ID do usuário que a gente quer passar como representante, que está armazenado na variável R, ou seja, r.id. Chamando a variável C, é possível ver que agora há um representante cadastrado. Com a função create, a gente pode aproveitar o embalo para adicionar mais alguns condomínios. Chamando a variável C, a gente vê os 4 condomínios que foram adicionados, e somente o primeiro possui representante. Chamando a variável U, nós vemos os 4 usuários cadastrados. E na variável C, a gente vê que as entradas C1, C2 e C3 não têm representantes. Então vamos definir isso com o comando C1.representante.add, passando a ID do usuário dentro dos parênteses. Chamando a variável C, agora o condomínio da posição 2, ou seja, de index 1, possui representante cadastrado. A gente repete o mesmo para os condomínios de index 2 e 3, adicionando os usuários de index 2 e 3 como representantes e chama a variável C para ver como ficou. Todos os condomínios possuem representantes. Como a relação de representante foi definida como many-to-many, lá no arquivo models.py, isso quer dizer que mais de um representante pode ser adicionado para o mesmo condomínio. Então, por exemplo, vamos adicionar o usuário de index 1 como representante do condomínio de index 0. Chamando a variável C, é possível ver os dois representantes. Só que o usuário que a gente acabou de adicionar já era representante de outro condomínio. Então a gente pode se arrepender e desfazer isso que acabou de ser feito com a função remove, no lugar da função add. Com a chamada da variável C, a gente vê que o usuário foi removido. Com a função exit, a gente sai do shell do Python.